Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Eu chego agora trazendo todas as notícias referentes ao rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, antes de iniciar com as notícias, eu pediria a você que não é inscrito no canal, que se inscreva nesse botãozinho vermelho que está aí logo abaixo, que deixe o like, que compartilhe nossos conteúdos nas redes sociais e que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los toda vez que houver a movimentação no canal Marquinhos Fla Assunção. Bom, sem maiores delongas, vamos trazer os destaques das notícias do Flamengo desse resumo de hoje. Traremos também aqui a renda e o público do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca de 2022, assim como as notícias da representação do Flamengo para a segunda partida da semifinal, que será jogada domingo às 4 da tarde no Maracanã. Nação rubro-negra esgota todos os ingressos para a segunda partida de domingo no Maracanã. Repercutiremos aqui a entrevista coletiva de apresentação do zagueiro Pablo no Ninho do Urubu. Gabigol pode ser mais uma vez denunciado pelo TJD do Rio de Janeiro. Bom, meus amigos, o Flamengo pode e já conhece seus prováveis adversários na terceira fase da Copa do Brasil 2022. Falaremos também sobre o mercado da bola, repercutiremos a entrevista de Marcos Braz e Bruno Spinel hoje na apresentação de Pablo, traremos as notícias atualizadas do meio-campista Vidal, do goleiro Santos, do meio-campista Marco Antônio e de Diego Rossi. E por final, traremos uma grande notícia para o basquetebol do Mengão, o orgulho da nação. Bom, meus amigos, inicialmente falando, traremos algumas informações sobre a partida de ontem entre Vasco 0, Flamengo 1, partida que deu início às disputas da semifinal do Carioca 2022. O público presente no Maracanã foi de 37.867 torcedores. O público pagante, 33.999. E a renda foi de R$ 1.139.360. O Flamengo se reapresentou hoje. Aqueles jogadores que jogaram mais de um tempo fizeram treinamento regenerativo na academia e os demais foram ao campo treinar tática, técnica e fisicamente. A grande expectativa é pela situação clínica de Bruno Henrique e de Davi Luiz. Bruno Henrique teve uma pancada no ombro que, ao fazer exame ontem, atestou apenas uma luxação e não fratura. E Davi Luiz, que teve uma pequena entorse no joelho, seriam reavaliados hoje, devem ter sido, porém o Flamengo não se manifestou em seu perfil nas redes sociais, dizendo o resultado dessas reavaliações. A gente entende que pelo silêncio da coisa, parece que não houve gravidade, porém é muito difícil a estada de Bruno Henrique na partida de domingo contra o Vasco, partida de volta pela semifinal da Taça Guanabara. Uma volta que é certa é a de Léo Pereira, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não pôde disputar a primeira partida. Essa partida de domingo, às 4 da tarde no Maracanã, terá transmissão em TV aberta pela Rede Record, o que é uma grande notícia. Será que o novo contratado, o zagueiro Pablo, vai para o jogo? Ele disse que para ir para o jogo só depende do mister Paulo Souza. O Flamengo pode, ao não tomar gol nessa partida diante do Vasco, completar a sua terceira partida sem levar nenhum gol, o que é um dado histórico nessa temporada. Bom, meus amigos, falaremos também que a nação rubro-negra esgotou todos os ingressos que estavam disponíveis para ela para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca de 2022. A expectativa é que já tenham sido vendidos 43 mil ingressos. Resta apenas ingressos destinados à torcida do Vasco da Gama do setor sul. Agora falaremos e repercutiremos a entrevista de apresentação, a entrevista coletiva de apresentação do zagueiro Pablo
Pablo, entrevista que foi feita na forma presencial depois de um longo tempo por conta da pandemia, com todos os repórteres e todos os setoristas e todos os youtubers do Flamengo presentes no CT Ninho do Urubu, no auditório de imprensa. Bom, meus amigos, a entrevista do Pablo demonstrou um jogador com muita motivação, com muita alegria, com muita vontade e com muita animação em estar no Flamengo, em vestir o manto sagrado, em passar praticamente o encerrar de sua carreira num grande clube do futebol brasileiro. Será? Eu pergunto a você e peço que você deixe seu comentário aí embaixo. Será que chegou o novo capitão do Flamengo? Pintou como um xerifão, como um cara antenado, um jogador com desejo de conquistas aguçado, com um espírito vencedor que precisa contagiar o restante do grupo para que a gente possa ter, principalmente na vontade, o nosso favoritismo se confirmar dentro de campo. Algumas aspas do Pablo me chamou a atenção. A primeira foi: irei dar minha vida por esse clube. Uma aspa muito pesada. E outra aspas do Pablo que ficou marcado: a camisa do Flamengo é pesadíssima. Outra aspas: o favoritismo do Flamengo tem que se confirmar dentro do campo. Então, uma entrevista que nos encheu nos olhos, que foi muito boa de se ouvir e muito prazerosa de se ver a animação e a alegria que Pablo está por estar agora vestindo a camisa rubro-negra. Bom, meus amigos, Gabigol pode ser denunciado mais uma vez pelo TJD do Rio de Janeiro. O TJD, a Procuradoria do TJD do Rio de Janeiro, avalia se denuncia ou não Gabigol por comemorar o gol diante da torcida do Vasco. Gabigol será incurso no artigo 258, que diz que assumir qualquer conduta contrária à disciplina e à ética desportiva. Bom, meus amigos, tudo que o Gabigol faz é punível, né? Nem que não seja na forma da lei, mas eles arranjam alguma coisa para que se possa punir o Gabigol. A gente não pode esquecer que há poucos dias atrás ele sofreu um ato de racismo, ficou por isso mesmo, só o Flamengo que foi condenado por cantos homofóbicos de sua torcida. A gente não pode esquecer que Gabigol foi chamado de macaco e mesmo assim o TJD não conseguiu punir ninguém por isso. Outra coisa, no jogo de ontem, denunciado pelo vice-presidente de Relações Externas, Cacau Cota, a diretoria do Vasco, na pessoa do seu presidente e do seu diretor de futebol, foram pressionar a arbitragem no vestiário. Sem falar na torcida do Vasco, que jogou copo, sapato e etc. E mesmo assim não serão indiciados. Bom, meus amigos, o Flamengo já sabe quais são seus prováveis adversários na terceira fase da Copa do Brasil, fase essa que ele vai entrar por estar disputando a Libertadores. Classificados estão no pote 2 para ir para o sorteio com os times da Libertadores que estão no pote 1, estão e prováveis adversários do Flamengo: Cuiabá, Curitiba, CSA, Vila Nova, Remo, Tombense, Juazeirense, Brasiliense, Altos, Portuguesa do Rio de Janeiro, Tocantinópolis, Ceilândia, Azuris, Real Noroeste ou Juventude, Goiás ou Criciúma e Vitória ou Glória do Rio Grande do Sul. Qualquer um desses pode ser adversário do Flamengo na Copa do Brasil em sua terceira fase. Bom, meus amigos, falaremos agora sobre o mercado da bola, sobre as entrevistas de Marco Braz e Bruno Spinel, que, como sempre, negaram tudo. Pelo que eles falam, o Flamengo não está negociando com ninguém. Em relação a Vidal, a palavra foi: hoje não tem nada. Se hoje não tem nada, é porque amanhã pode ter. Então, é uma conversa que a gente já está acostumado e a gente sabe que geralmente quando o Braz diz não, é porque ele está querendo dizer sim. Em relação ao Santos, goleiro do Atlético Paranaense, também disseram que não tem nada, mas hoje saiu uma notícia trazida pelo paparazzo rubro-negro que o Flamengo já fez sim uma proposta oficial ao Atlético Paranaense pelo Santos, do valor de 2,5 milhões de euros, o que dá aproximadamente 14 milhões de reais. A situação está que Santos
vai pressionar o Atlético Paranaense para que aceite a proposta do Flamengo, para que ele possa defender as cores rubro-negras do Rio de Janeiro. Em relação ao meio-campista Marco Antônio, Bruno Spina também foi enfático, disse que não tem nada de negociação. Porém, os portais lá da cidade onde joga o Marcos Antônio, do Shakhtar Donetsk, informam que há negociação e que ela está perto de ser sacramentada. O tempo vai nos dizer quem está dizendo a verdade. Em relação a Diego Rossi, Marcos Braz foi enfático e disse que o clube ainda monitora Diego Rossi, mas no meu entender é uma situação difícil, porque há a complexidade por conta de Diego Rossi estar emprestado ao Fenerbahçe até junho e o passe dele pertence ao Los Angeles até dezembro. Bom, meus amigos, a última notícia para terminar é uma notícia muito feliz, referente ao basquete rubro-negro, referente ao orgulho da nação, porque como a gente trouxe nos vídeos anteriores, o Flamengo e o Rio de Janeiro tinham pleiteado sediar a fase final da Copa Champions League das Américas de 2022. E como o Flamengo pleiteava, a FIBA das Américas concedeu esse pleito do Flamengo e a fase final da Champions League da América será no Rio de Janeiro, jogada todos os jogos no Maracanãzinho, nas datas de 6 a 9 de abril. O chaveamento, a FIBA colocou de um lado os argentinos e de um lado os brasileiros. Então, não poderemos ter final brasileira e nem final argentina. Fatalmente teremos uma final com um time do Brasil, que será o Flamengo, e um time da Argentina. O primeiro adversário das quartas de final será para o Flamengo o Minas Tênis do Rio, de Minas Gerais. Esse vai ser a partida das quartas de final do Flamengo, que será jogada no dia 6 de abril. Bom, meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, pedindo mais uma vez a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o like, compartilhe nas suas redes sociais e ative o sininho das notificações para que você seja notificado de tudo que acontecer no Marquinhos Fla Assunção. Eu me despeço dizendo um até logo, dizendo um até depois, mas que fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras.